Olá pessoal, Milton da MZ Drones e Aeromodelismo, tudo bem com vocês? Vocês já ouviram falar em hiperlapse? Certamente já viram no controle os seus drones, né? Hiperlapse, timelapse. Puxa, mas o que é isso, né? Muitas vezes a gente vai lá, fuça, e começa a fazer um filminho, fica um negócio meio louco assim. E saibam que isso é uma ferramenta muito legal, é uma ferramenta importante, tá? Então, timelapse e hiperlapse são ferramentas fundamentais para a fotografia aérea. E os drones nada mais são do que câmeras fotográficas de boa qualidade, diga-se de passagem, que permitem esse trabalho. Tá? Bom, vamos começar a fazer algumas definições aqui, tá bom? Antes de falar em timelapse ou hiperlapse, eu vou falar numa coisa importante que tem no nosso controle remoto. Olha no controle remoto, tanto do Smart quanto do controle normal, com tela, vocês vão ver ali do lado direito, embaixo, lá o 4K, 30 FPS, 1080, 25 FPS, 60 FPS e assim por diante. O que é FPS? FPS é um nome em inglês, uma sigla inglesa que diz frames per second. Ou, em português, podemos dizer que são quadros ou fotos por segundo. Essa imagem que vocês estão vendo aqui agora, nesse instante, está sendo gravada por uma câmera que está gravando com um FPS de 30. Ou seja, para que vocês vejam essa imagem fluida, são 30 quadros por segundo. Isso é o FPS. Poxa, então o que tem a ver isso com time-lapse? Tudo. Time-lapse, na verdade, é você pegar essa velocidade de gravação e diminuir. Em vez de eu colocar 30 ou 25 FPS, eu vou colocar 2, 3, 4 frames, ou quadros por segundo. Ok? Isso então gira-se o time-lapse, o lapso de tempo. Então o intervalo entre as fotos vão aumentar, enquanto que a quantidade de frames diminui. Ok? Então, em vez de eu ter 30 frames por segundo, eu vou ter 5, 4. O que isso resulta? Resulta naqueles filmes onde você vê tudo correndo, né? Parece que está tudo correndo. Aquilo ali, então, é um time-lapse. E o que diferencia o time-lapse do hiperlapse? Bom, time-lapse é quando você tem um objetivo e foca nele e vai fazendo essa gravação, tirando várias fotos. Okay? Hoje um smartphone faz isso, um iPhone faz isso, várias câmeras fazem isso. E dos drones não é diferente. Okay? Os drones também conseguem fazer isso. Eu vou tirando várias fotos do meu objetivo, no tempo que eu determino, e ele vai criar um filme, que vai parecer aquele corridinho. O hiperlapse já é diferente. O hiperlapse eu já tenho a possibilidade de fazer isso em movimento. Então digamos que eu queira fotografar uma rua inteira em time-lapse, ok? Mas já de um modo coordenado, dentro de intervalos de tempo previstos e organizados. Isso é o hiperlapse, é o timer-lapse em movimento. Tá? E isso os drones têm essa característica. Os drones são uma ferramenta impressionante. Muito legais, né? Além de ser um brinquedo sensacional também, não vou tirar isso, que é uma dessas. São grandes brinquedos, né? Caros, mas são bons brinquedos. Mas eles são muito mais do que um brinquedo. São ferramentas. E essas ferramentas têm que ser utilizadas de modo adequado. Okay? Então hoje o vídeo que eu vou mostrar para vocês é exatamente como eu faço isso, como é que eu uso para fazer o hiperlapse, quais os tipos de hiperlapse que existem nos drones, tá? E qual o resultado disso depois de pronto. Tá? Então, nossa, parece que é um negócio super fácil de fazer, mas não é. Tem algumas complicaçõezinhas ali, alguns pequenos segredos que eu vou passar para vocês, tá bom? Se vocês gostarem do assunto, deixem um like, tá? Deixem um like, eu acho que é legal. Comentem, eu acho que é legal o comentário. Eu gosto muito de ler os comentários e, se possível, trocar informações também. Ok? Porque eu acho que essa é a ideia do meu canal, tá bom? E se gostarem muito, se inscrevam no canal, né? O canal está crescendo, gente. Devagarinho, mas está crescendo, tá? Então, eu agradeço a todos por isso e vamos ao vídeo sem mais delongas. Então, inicie o vídeo, aqui está a tela e observe que, ó, onde eu assinalei aqui, é onde eu tenho 4K 60 FPS.
ou 60 frames por segundo, tá? E observe que aqui, ó, eu toquei e abri toda essa parte aqui, ó. Toda essa parte onde tem foto, vídeo, etc, etc. Todos esses comandos aqui serão basicamente, eu iria utilizar alguns desses comandos aqui, ok? Então estou mostrando para vocês que tem vários comandos, já devem ter visto isso. Eu posso mudar para vídeo, né? No caso aqui eu mudei para vídeo para poder fazer filmagem. Observação. Vocês vão notar uma coisa importante, tá? E aí o hiperlapse, ó. Mostrei o hiperlapse e ele diz o seguinte para mim: eu tenho que marcar os pontos e criar os parâmetros. Tá? Então, ela tem que voar. Literalmente, eu tenho que colocar a aeronave no ar. Tá? Então, aí eu faço isso aqui, ó, ele está incapaz de voar, etc, né? Lógico. Mas isso aqui são aquelas mensagens que ele manda. Tá? Ou seja, o drone só vai começar realmente a trabalhar no momento que ele estiver no ar. Só a partir daí é que eu vou conseguir fazer o hiperlapse. Ok? Então, eu decolei o vídeo, o drone, e fui para o trabalho em si. Ok? Então lá vai. Eu cheguei, tirei uma foto, né, deixei o drone se localizar, abri novamente e vou fazer uma filmagem aqui. Só para até chegar lá. Depois no final vocês vão ver o resultado dessa filmagem aí. Tá? Então eu estou começando a me preparar para criar uma hiperlapse. Tá? Hiperlapse. Estou indo para um ponto qualquer. Estou indo lá, vocês aqui observem no canto esquerdo baixo, aí onde o drone está indo, né? Posiciono o drone no sentido que eu quero, né? Aqui tudo manual, tá? Baixo o gimbal e vou baixando o drone até a altura que eu entendo como segura para fazer esse trabalho, porque eu vou manter a mesma altitude, ok? Então cheguei, fui descendo, fui ajustando o drone. Aí tem os aeromodelos voando, né? Bacana, né? Aí parei aqui, 55 metros, considerei uma coisa boa, apertei o botão de hiperlapse, observem, apertei o botão de hiperlapse, ele abre isso daqui, ele abre também essa telinha, tá? Aqui eu tenho 3 tipos importantes que eu tenho que se considerar, tá? Primeiro, o círculo, embaixo, o ponto limite e o último, que é a trilha, digamos assim, que é o que eu estou usando agora. Então ele abre essas telas embaixo para que eu defina o ângulo lá. Eu dei o ponto ali, ele já acrescentou. Movimento o drone, ali o ideal, aqui é pequeno demais, ou seja, a distância é pequena demais. Olha lá. Paro aqui, isso é tudo manual, tá, gente? Ele considera como ideal, aí ele fala a distância é pequena demais se eu for apertar outro aí, entendeu? Então ele fala, aí não vai dar nada, você tem que movimentar o drone. Pronto, ele já entrou como ideal. Eu posso, então, aqui é o outro ponto que eu peguei. Observe que ele tira uma foto. Observe do lado direito, ele fica vermelhinho, ele tira uma foto do local. Observe. Ele foi para outro ponto, pequeno demais, ideal, ok. Na hora que eu coloco, ele tira uma fotozinho. Observe essa coisa, a bola, o círculo vermelho aí. E vou fazendo cada ponto que eu quero que ele use como referência, tá? Olha aí. Mais um ponto. Aí ele fala, ó, se você mantiver aqui, vai ficar pequeno o próximo ponto, né? É sempre isso, ó. Ideal, já está numa distância boa. Novamente eu peguei outro ponto, ele já tira a foto, assim, sucessivamente, ponto a ponto, ok? Então eu vou fazendo, né? Ele já dá distância, vai construindo como ideal, você vai movimentando, vai tirando foto. Você pode fazer uma sequência bem rápida. Eu fiz mais lenta para mostrar como é que se faz, tá? E fui levando. Então, é esse aqui o trecho que ele vai fazer hiperlapse. Ok? Ó. Pronto, definiu o ponto. Aqui eu já mudo. Falo assim, olha, observem, isso aqui é muito importante. Tá? Ele fala para mim assim, duração de 5 minutos, 150 quadros. Mas eu quero mudar o tempo. Eu quero que ele faça isso em 12 segundos. Ou seja, o meu filme tem que ter 12 segundos. Observem que aqui, ó, já aumentou para 300 quadros e o tempo de gravação. Ah, sim, aqui tem uma outra coisa importante, muito importante. Qual o intervalo das fotos? Entre as fotos. Então agora eu vou estabelecer 5 segundos. O tempo passou para 25 minutos. 300 quadros e 25 minutos.
Quando eu acionei do lado direito aqui, ele imediatamente começa a fazer o trabalho. Observe. Imediatamente ele começa a fazer o trabalho. Ele já começa a se dirigir para o ponto inicial. Observe aqui embaixo, no quadro esquerdo, no ponto esquerdo ali, ele está começando a avançar. Observe. Aqui, por algum motivo, ele não está avançando a gravação. Continuou, tá? Ele vai indo lá para... que foi um erro de gravação mesmo aqui desse vídeo, tá? Ele vai avançando para lá, para o ponto inicial. Então ele vai começar a fazer o trabalho de hiperlapse ali. Na altura que eu determinei, no ângulo de câmera que eu determinei, tá? Ele vai se dirigir àquele primeiro ponto, quando ele já... inclusive ele vai localizar pela memorização da foto, olha aí, ó. E a partir daí, então, ele vai fazer aquele trabalho que eu pedi para ele. Um filme de 12 segundos, com uma foto a cada 5 segundos. Observe, o círculo vermelho agora aqui ao lado. Ele vai girando e tirando uma foto e deslocando o drone para a esquerda. O deslocamento é bem pequeno, observe. É de pouca distância, tá? Aqui eu fiz um cortezinho, né? Porque então ele vai demorar muito, né? São 25 minutos, aqui já está em 21 minutos. Observem como ele vai indo, tá? Observem como ele vai indo. Ok? Então vocês viram quantas coisas, né? Quando eu faço o modo circular, que vocês viram ali, naquela entrada inicial, o que altera aí também é... você fala assim, que você consegue mudar o tempo? Sim. Você consegue mudar o raio? Sim. Você consegue mudar a frequência de fotos? Quantos frames por segundo? Sim. Ou seja, tudo que eu fiz aqui você consegue alterar lá. Eu consigo mudar o ângulo de câmera? Sim. Eu consigo mudar o ângulo de câmera. Eu posso conseguir mudar o ângulo de câmera em cada ponto desse. Tá? Isso também é muito importante. Embora ele vai perder um pouco as características, mas ele faz isso, tá ok? Então observe, ó, ele tirou 50 fotos de 300, tá? Ainda faltam 20 minutos. E aqui é importante, porque quando eu faço essa configuração, eu tenho que saber se minha bateria do drone vai aguentar toda essa carga aí. O drone está pairando, observe, a maior parte do tempo ele está bem lento, bem pairando. Então, óbvio que eu tenho que levar em consideração uma das coisas. O drone vai aquecer um pouco mais. 2, se estiver muito vento, ele vai balançar bastante, então ele vai forçar bastante o motor. Isso impacta muito no consumo de bateria. 3, eu estou tirando as fotos. Novamente um salto de tempo aqui, né? Observe que ele vai avançando, né? Aqui eu dei uma cortada, porque então vai ficar muito longo esse vídeo. A pessoa ficar 25 minutos olhando ele se deslocar lentamente para a esquerda, né, que é o caso aqui. Então ele vai tirando uma foto a cada 5 segundos e se deslocando. Tá? Voltando ao círculo, então eu consigo colocar o raio, aumentar ou diminuir o raio. Eu consigo aumentar ou diminuir a altura, ou seja, eu posso fazer o que eu quiser. E naquele que é o ponto final, aquele que ele fala não passe desse limite, né, que ele limita, seria mais o time-lapse, ou seja, eu iria fixar um ponto e naquele ponto fixado eu vou colocar todos esses dados aqui. Qual o tempo de voo que eu quero, quantos frames por segundo, né, ou quantos quadros por segundo, e assim por diante. Tá? Aqui no caso eu já avancei um pouco mais, ele ainda está dizendo para mim, faltam 4 minutos. Eu já tirei 200 e poucas fotos, 260 quase fotos. E minha bateria ainda dá para 11 minutos. Então são coisas que eu tenho que ficar de olho, tá? Tenho que ficar de olho. Quando vocês viram também na sequência inicial, ele fala, na sequência? Sim, na sequência. Mas eu posso tirar dessa sequência? Posso. Eu posso começar em outro ponto. Ok? Qual a vantagem disso? Por exemplo, se minha bateria do drone, a filmagem que eu quero, não vai dar para fazer tudo isso porque a bateria não vai aguentar. Tá? Eu tenho que voltar o drone. Então eu posso parar o trabalho, retornar o drone, não desligar o rádio, porque ele não vai salvar. Tá? Não desligo o rádio, eu desligo o drone, não o rádio. No rádio é que está tudo isso aí habilitado.
Quando eu fizer novamente um novo voo, preparar o drone para um novo voo, eu vou mudar a sequência. Ele vai começar a voar a partir do ponto tal onde eu parei. Tá? E daí ele vai dar sequência nesse vídeo. Então ele vai começar tudo de novo. Tá? Então você tem que saber a sua sequência, parar num determinado ponto e voltar para aquele ponto, onde você quer que ele dê a sequência. Ok? Então isso é uma coisa muito importante. Observem. Ele vai avançando bem lentamente. Né? Isso para um filme de 12 segundos que eu estou falando para vocês. Tá? No final do vídeo, aqui deste vídeo, vocês vão ver que tem... como é que foi esse trabalho? Como é que ele ficou? Okay? Olha só. Então ele vai fazendo, vai tirando fotos. Então, novamente eu falo, né? Eu fiz isso com o Air 3 por quê? Porque o Air 3 tem uma ventoinha. Porque esse trabalho aquece o drone. É um voo muito parado, né? Muito pairado, muito constante. Não? Então ele só está tirando fotos. Não está forçando a câmera? Não. Ele está tirando só fotos a cada 5 segundos. Então ele não está gravando. Porém, todo parte de sistema de voo, se é um dia muito quente, com certeza vai aquecer o drone. Então, se você fizer um trabalho desse, ou tem necessidade de fazer um trabalho desse, um pouco mais técnico, um pouco maior, lembre-se disso. Né? O drone, principalmente os mini, né, que não tem as ventoinhas de refrigeração, vão sofrer mais. Ok? Isso pode impactar na vida útil até do drone. Ok? Então observe, o drone vai embora, ele continua fazendo o trabalho e vai embora. Ele está fazendo todo o trabalho que eu pedi para ele fazer. Falta 1 minuto e 25, já tirou das 300 fotos previstas, 200 e poucas, quase 290 fotos, e continua se deslocando. Ok? Então, passo a passo, eu consigo fazer esse trabalho. Eu consigo fazer todo esse trabalho aí. Ok? Passo a passo. Puxa, mas por que é legal? Né? Para que fazer isso? Né? Isso pode ser, de repente, um trabalho de acompanhamento de uma obra. Né? Que eu pego, faço num dia, no outro dia, no mesmo horário, passo no mesmo local. E eu vejo, então, a evolução, ou não, da obra. Uma obra viária, principalmente obras viárias, ou uma obra de regularização de córregos, ou uma obra de assentamentos de rede de água, de esgoto. Então, ele tem muitas atividades. O círculo, né, aquele voo circular, ele permite, por exemplo, o acompanhamento de um prédio, né, fazer um círculo ou um meio círculo por dia, ou fixar no mesmo ponto todo dia durante um período de tempo na mesma hora. Ele vai mostrando a evolução da construção. Tá? Isso eu consigo montar um filme, né, com tempo determinado e falar assim, bom, eu consigo em 5 minutos passar 6 meses. Sim, dá para fazer se você fizer os cálculos. Tá? Quanto que dura 5 minutos de filme, quantos segundos eu vou fazer por dia, multiplicado por 365 dias, eu consigo saber. Tá? Aí ele já começa a criar o vídeo, tá vendo? Por que isso daqui? Porque eu falei, eu não vou chegar até o fim, eu vou retornar à base, para quê? Eu já não precisa mais. Então aqui eu fiz o retorno automático dele, né? Só para acompanhamento, aqui deu um corte, que é o pouso automático dele. Então eu não vou ficar também segurando muito, né? Vale. E como é que ficou essa filmagem aí? Tá? Vamos ver como é que ela ficou. Vamos lá. Olha aí, aquele aí aquela gravação, né, que eu iniciei, que vocês observaram. Estou me dirigindo ao ponto inicial. Tá? Então aquela gravação inicial que eu fiz foi essa. E olha que legal. Vamos observar uma coisa bem interessante aqui. Tá, eu fiz essa primeira viagem, primeira colocação, me localizei, abaixei, né? Eu vou começar a fazer todo aquele trabalho, eu baixei o gimbal, comecei a baixar o drone, né? Vou abaixando o drone até o ponto e aí ele vai começar a fazer o quê? Olha aí, baixou, exatamente naquele ponto, né, onde eu comecei a fazer. E sem intervalo já entrou naquele projeto que eu tinha feito. Com isso, ele me dá 2 informações, de onde eu estava, qual era o ponto e o que eu avancei nesse dia. Aqui é um exemplo, por exemplo, só de um semicírculo, não foi um círculo total. Então observem, eu consigo ficar durante alguns segundos aí fazendo essa volta. É aqui o time-lapse, ou seja, aquele ponto fixo. Observem, aqui eu peguei a feira, durante algum pouco tempo aí. E aí, gostaram do vídeo?
Eu fico impressionado com esses drones de consumo, né, que conseguem fazer trabalhos desse tipo, antes praticamente voltados a drones maiores, mais poderosos, com câmeras diferenciadas, tá? Hoje esses drones de consumo conseguem fazer esse trabalho de modo muito bom. Tem boas câmeras, com qualidade, conseguem ser programados com relativa facilidade. Mas lógico, vocês perceberam que não é tão fácil assim. Exige um cálculo, exige você saber muito bem o que você está fazendo. Tá? Eu gostei muito desses drones, eu gosto muito dos drones. Eu usei o Air 3 para fazer aquela filmagem maior, ao longo da rua. E um dos filmes, aquele da feira, foi feito com o Mini 4 Pro. Tá? Eu prefiro usar o Air 3 porque para fazer voos mais longos em função da existência da ventoinha, que faz com que resfrie um pouco os processadores. Tá? O Mini 4 Pro não tem isso, até em função de ser mini. Eles não têm. Ele se resfria durante o voo e o tempo pairado é muito grande. Então, isso tem que ser levado em consideração, tá? Muito tempo, superaquece, às vezes o drone. Isso pode trazer consequências, tá? Para o seu drone. Então, cuidado na hora da escolha do drone para fazer um tipo de trabalho desse tipo. Ou use com cuidado o drone. Não fique fazendo coisas com muito tempo, ou então divida seu trabalho em partes, que você consegue fazer um bom trabalho, fica bem legal, e acaba tendo um bom resultado. Ok? Essa é a minha opinião. Se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem, fiquem à vontade para perguntar. Se gostaram do vídeo, deixem o like, é muito legal, né? E se vocês quiserem, se inscrevam no canal, tá bom? Ele está crescendo e eu fico feliz por isso, tá bom? Então um grande abraço a todos e bons voos!